E o porquê que muitas vezes o merecimento nada mais é do que uma grande sabotagem que a gente conta na nossa cabeça. O como o nosso sistema interno cria uma falsa ideia de merecimento, né? Então ele finge que é um merecimento e a gente cai nessa cilada e aí vira uma bola de neve. Então muitas vezes as pessoas dizem assim: eu vou comer no McDonald's porque eu mereço, que eu estou irritado. Eu vou pedir pizza porque eu estou irritado. E aí fica nessa compensação da dor, né? Então é muito mais uma fuga daquela dor, do sofrimento, das coisas que não estão dando certo, do que honrar o próprio merecimento. Se a gente for pegar o dicionário, no tete a tete, o que significa merecimento? Merecimento está ligado a mérito, a valor. É você ter direito, ser digno, estar na condição de receber algo. Tá? Então, o merecimento está completamente atrelado a mérito. Você, de uma certa forma, merece isso que você vem recebendo das pessoas, do mundo, do seu trabalho, da vida que o cerca de uma forma geral. O merecimento na nossa sociedade, na nossa cultura, ele está assim, linkado ao processo de dor. Nosso sistema interno, a gente entende que de uma certa forma, para eu merecer algo, precisa ser muito sofrido, precisa ser doído, precisa estar ali no desespero para esse medo acontecer. Algumas situações, né, a gente pode lembrar da nossa infância. É muito comum os nossos pais, por exemplo, né, prometerem uma bicicleta. Mas aí você só vai ganhar a bicicleta se você passar na escola. E aí, às vezes, você foi lá, não foi tão bem, e aí você deixa de merecer aquela bicicleta. Os nossos pais, as pessoas que a gente convive nessa infância, muitas vezes, eles usam essa palavra merecimento para o ser, para o indivíduo como um todo, né? Então, eles não explicam para a criança que aquele comportamento específico dela foi algo ruim, algo negativo. E aí vem o dedão. Você não merece isso porque você é mal educado. Você não, mas é o você. E aí a gente já internaliza isso até como uma crença. Se meu pai e minha mãe estão dizendo que eu não sou merecedor de ter uma bicicleta, de poder passar o dia na casa do amiguinho, de ganhar um tênis, de ganhar um sapato, é óbvio que eu vou acreditar que eu não sou merecedor. Então, esse não merecimento, essa escassez, essa mentalidade que a gente tem de escassez, de fechadinha, fixa, vem justamente lá de trás, nesses primeiros padrões que a gente encontra. Um outro exemplo disso são ditados populares que muitos e muitos de nós acreditam até os dias de hoje. Por exemplo, eu sofro na terra para depois merecer o céu. Então, se você fizer tudo bem, se você for uma pessoa feliz, se você for uma pessoa dedicada, que ajudou outras pessoas, mas você não viveu em estado de sofrimento, você vai para onde se não for para o céu? Entende? Outra, eu sofro na academia para depois merecer a sobremesa. Então, você está indo na academia só pela sobremesa, não é pela sua saúde? E por qual motivo a academia precisa ser um processo de sofrimento? Se a academia te dá saúde, faz com que o seu corpo fique, né, ativo, que você mantenha essa máquina que te mantém vivo, sempre em manutenção, entende? O porquê que tem que estar ligado ao sofrimento? Para você comer uma sobremesa, precisa sofrer. E não tem nada demais você ir para a academia e comer o doce. Mas é o pensamento, gente. O sofrimento para o merecimento. Isso que não é correto. Você até pode resolver, eu faço academia todos os dias porque eu quero uma alimentação mais livre, porque eu tenho prazer com essa alimentação. Ok. Então você vai lá, faz, doa, realiza e recebe. Entende? Mas o porquê esse pensamento do sofrimento é isso que ferra com tudo. Eu trabalho muito para merecer as férias. Só trabalha pelas suas férias. É isso mesmo. E a única coisa que você merece são férias. Entende? É tudo muito pequeno. O merecimento atrelado a coisas mínimas, às coisas escassas, a um pensamento completamente fechado. Outros exemplos que eu gosto muito de utilizar quando a gente fala de merecimento, e eu não sei se vocês já passaram por isso, é o seguinte, sei lá, tô com uma blusinha aqui e aí vem alguém aqui na live e diz assim para mim: "Nossa, Cê, tá legal, gostei da sua blusinha".
E aí aquilo, de uma certa forma, esse elogio me desconcerta. E aí, para não me desconcertar, eu digo assim: ah, você gostou? Legal, né? Comprei numa promoção, paguei baratinho. Eu desvalido aquele elogio porque eu não sei receber. Então, se você tem alguma dificuldade, se para você é um desafio receber elogios, receber presentes, receber promoções no trabalho, receber palavras de carinho, de afeto, significa, criatura, que você tem uma dificuldade enorme de honrar o merecimento. Porque não adianta nada a gente fazer, a gente doar, a gente oferecer, se eu não estou aberta para receber. O merecimento, ele vai virando uma abundância, um ciclo de transbordo. Quanto mais eu faço, quanto mais eu dou, quanto mais eu entrego, quanto mais eu ofereço a algo, a alguém, a uma situação específica, mais aberto para receber eu estou. Mas se eu não receber isso, se eu descartar, se eu desvalidar, esse merecimento vai ficando escasso. Porque ninguém consegue manter uma equação só do dar ou só do receber. Entende? Isso precisa ficar num equilíbrio constante. A outra coisa, né, é a questão do corpo. Então, muitas vezes você quer um corpo mais magro, um corpo mais saudável, mas você não se sente merecedor. Talvez, se esse corpo ficar mais malhado, mais saudável, vai chamar mais atenção, vai trazer mais elogio, e aí você não vai ficar confortável. Nossa, você tá super bem, nossa, que bacana, tá com um corpão, hein? E aquilo te constrange, como se fosse algo errado, algo ruim, como se você estivesse roubando aquele corpo de alguém. Não, o corpo foi esforço seu, é mérito seu. Você precisa honrar aquilo que você ganha, aquilo que você recebe por merecimento. A gente precisa aprender a honrar e a viver esse merecimento de uma forma cada vez mais elevada. E obviamente que o merecimento não vai acontecer se você só quiser também, né, o venha a nós, só receber, 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 isso não vai dar certo, isso tem outro nome que é egoísmo. Né? Bora lá então. Todos esses pensamentos que eu trouxe para vocês, lembrar da infância, sofro na terra para merecer o céu, sofro na academia para merecer a sobremesa, eu trabalho muito sofrido para merecer as férias. Todos esses pensamentos estão conectados com escassez, com limitação. E merecimento não tem nada a ver com escassez, é abundância, é transbordo, é algo para cima e não para baixo, entende? Merecimento é expansão, expansão de quem a gente é, né? Porque se eu não me sinto merecedora, eu não consigo honrar as minhas conquistas. Se eu não me sinto merecedora, eu me coloco numa posição inferior cada vez mais. Se eu não me sinto merecedora, eu me sinto cada vez mais insegura, cada vez mais eu mendigo amor, eu mendigo afeto, eu mendigo cuidado, eu mendigo atenção. Então, a gente precisa acordar para isso, porque é algo extremamente limitante. O não merecimento limita e limita absurdamente. Muitas vezes a ideia do merecimento ela pode vir atrelado à comparação. Fulano merece, mas eu não mereço. Beltrano merece, mas eu não mereço. Aquele funcionário merece, mas eu não mereço. Essas comparações, essas avaliações que a gente faz, não é merecimento, é julgamento. E quanto mais a gente julga o outro, mais a gente indiretamente se julga. Então, muitas e muitas vezes, você olha para o outro, admira a vida do outro, mas aquilo te dói, né? E aí, como você não se sente merecedor, você acredita que o outro não é também. Então, muitas vezes a gente julga e critica aquela pessoa. Nossa, olha que snob, tá andando de lancha, que snob. Não. Se ele não roubou, não matou e não tem nada ilícito para ele estar com aquela lancha, qual o problema? Mas isso fere. Fere porque tem algo que não está resolvido dentro de nós. Fere porque existe uma dor que é minha e eu transfiro aquela dor para o outro. Afinal de contas, se eu não posso viver isso, ninguém mais pode. Entende? Então, esses pensamentos acabam se tornando extremamente egoístas e autoritários também. O Buda tem uma frase não, né? Ele dá 3 dicas que são as seguintes, e eu acho que isso cai muito bem com essa questão do merecimento. Primeiro, ele diz assim: não se eleve e nem rebaixe os outros. Então, não se sinta demais e não rebaixe os outros.
outros, certo? Esse é o primeiro ponto. Não eleve os outros e rebaixe a si mesmo. Então, não diga que os outros são melhores do que você, porque essa comparação não é justa, e não rebaixe você. E nem mesmo se iguale a outras pessoas. Você não é mais, você não é menos e você não é igual a ninguém. E isso é um princípio básico do merecimento. O merecimento, a meritocracia, honrar o merecimento está ligado às minhas atitudes, às minhas demandas, ao que eu faço para o outro, para o mundo e para mim mesmo. Não é sobre essa comparação de ser mais ou ser menos ou ser igual. Então, nós precisamos, nesse primeiro momento, voltar a atenção para a gente, para ninguém mais. Não é sobre o outro, é sobre você, única e exclusivamente você.